Oi, tudo bem? Se o caminho da transição energética e os problemas de controle das mudanças climáticas são tão simples, por que eles ainda não foram resolvidos? A resposta mais fácil é dizer: eles não são tão simples. Eu sou André Ferrarese e vou te ajudar a entender em diferentes vídeos como tratar o tema da transição energética, como tratar o caminho da descarbonização para conter as mudanças climáticas de uma maneira mais efetiva, com capacidade de ganho de escala. Vamos nessa? Primeiro ponto. Se fala muito de transição energética como se fosse sinônimo de descarbonização, e não é. A transição energética é uma parcela importante do processo de descarbonização. Basicamente, energia é responsável por 75% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. No Brasil, isso é ao contrário, cerca de 25% dos gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil são de origem de energia e 75% não. Portanto, é importante a gente ter essa percepção para sermos efetivos na maneira em que contenhamos os gases de efeito estufa. Agora, um ponto muito importante para a gente considerar é essa imagem aqui. Nessa imagem da Educa Mais Brasil, a gente tem uma pequena ilustração do que significa o efeito estufa. O efeito estufa, basicamente, concebe que parte dos raios solares que atingem o ambiente terrestre, ao retornar, são refletidos por um conjunto de gases que estão presentes na atmosfera. Esses gases, que são os gases de efeito estufa, fazem com que os raios retornem e, com isso, diminua a sua capacidade de extração de calor, mantendo assim a temperatura mais quente na Terra. Inclusive, isso é super importante para a viabilidade de vida no nosso planeta. Sem o efeito estufa, a gente teria alguma coisa como menos 18 graus Celsius e, portanto, menos condições de vida como temos hoje no nosso planeta. Por sua vez, o grande efeito e o grande problema dos gases de efeito estufa está ligado na concentração. Com o tempo, principalmente depois da Revolução Industrial, nós começamos a queimar combustíveis fósseis que levaram a maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso tem feito paulatinamente esse efeito crescer e, com isso, crescer também a temperatura média na Terra. A temperatura média acaba modificando ciclos naturais e, portanto, modificando também o bioma terrestre. Então, esse é o efeito. Nós não estamos falando que CO2, que é um dos gases de efeito estufa, de que ele diretamente é o problema, porque nós sabemos, por exemplo, que o CO2 ele é usado pelas plantas para crescer. Então, num processo de respiração ou de fotossíntese em que recebe CO2, esse carbono fixa na planta e devolve-se oxigênio. Por sua vez, o ponto aqui está ligado ao aumento de concentração dos gases de efeito estufa. E por isso, a gente vai estar sempre preocupado em entender quando a gente está emitindo sem ter capturado, o que acontece com a queima dos combustíveis fósseis, e o que acontece quando a gente primeiro remove CO2 da atmosfera e depois emite gás de efeito estufa. Então, esse já é uma pequena parcela importante para desmistificar o tema emissões e gases de efeito estufa. Um outro ponto importante é entender que o mundo depende de energia e energia significa qualidade de vida. Os países mais ricos chegam a ter 10 vezes mais consumo per capita de energia do que os países pobres. Isso é refletido em diferentes indicadores de qualidade de vida e talvez o mais evidente deles seja a expectativa de vida,
que pode chegar a ser 15 anos menor em países mais pobres. Portanto, o consumo de energia não pode ser contido porque ele é importante para a qualidade de vida e ainda temos muito num caminho de energia justa, quer dizer, agregar a disponibilidade de energia a países e povos que ainda não têm em qualidade suficiente. Portanto, todos os anos cresce a demanda por consumo de energia no mundo. E esse acréscimo de energia do mundo, era importante que você conhecesse um pouco mais sobre o seu tamanho e o seu desafio. Vamos lá? Olhando essa figura que eu coloquei na tela aí sobre a Agência Internacional de Energia, nós temos então que o aumento do consumo de energia total no planeta no ano de 2024 teve um crescimento em relação ao ano de 2023 de 2,2%. E somente esse crescimento ele tem um tamanho de 13,9 hexajoule. Hexajoule é como se fosse 18 zeros. Então, basicamente esse tamanho de 13,9 hexajoules, se a gente colocasse em uma unidade ou um tamanho que a gente consegue ter uma percepção importante, vamos usar para isso a usina de Itaipu, de geração elétrica aqui no Brasil. Quando ela foi desenvolvida, chegou a ser chamada até de 8ª maravilha do mundo. Ela hoje representa alguma coisa como 10% da energia elétrica, e depois a gente fala um pouquinho dessa diferença, do Brasil. Então, esses quase 14 hexajoules significam cerca de 40 Itaipus em termos de energia gerada. Então, significa que de um ano de 2023 para o ano de 2024, a gente precisou de 40 novas usinas de Itaipu para conseguir dar conta da demanda energética. E aí veja sobre as fontes. E aqui é importante a gente entender uma outra nomenclatura que muitas vezes é feita confusão, que é a preocupação com a origem da energia. É claro que se a gente está preocupado em evitar os gases de efeito estufa, ou que os gases de efeito estufa aumentem a sua concentração na atmosfera, nós estamos preocupados em evitar a queima de combustíveis fósseis. Então, toda essa parcela que está aqui representada como carvão, óleo e gás natural são aí preocupações no tema de fósseis. Agora, o contrário de fóssil, do ponto de vista de evitar ou conter os efeitos de gás de efeito estufa, não é energia renovável. Energia renovável é uma parte importante dessa nomenclatura, mas não é o todo. Veja que nós temos também como fontes limpas, que seriam o contrário de fontes fósseis, tanto as renováveis quanto as nucleares. E aqui é só uma questão mais técnica, porque no caso da energia nuclear, ela não é renovável, porque ela consome o produto radioativo do material que dá origem à energia nuclear. Então, tanto nuclear quanto renováveis, e renováveis, portanto, é aquela que está novamente disponível com frequência, pode ser tanto energia solar, energia hidráulica, energia eólica ou mesmo energia de biomassa. Então, veja que o conjunto de energia limpa, renováveis mais nuclear, não chega a 50% do aumento da demanda de energia. O que isso significa e por que isso é muito importante que você entenda no desafio da descarbonização? É que, apesar da gente estar construindo uma quantidade fantástica no mundo de energia de fonte limpa,
Veja aqui, se a gente simplificar, como 50% da demanda crescente, né, do que cresceu na demanda de 23 para 24, isso é equivalente a ter instalado de energia limpa o equivalente a 20 Itaipus instaladas no ano de 2024. Isso é fantástico. O Brasil demorou 10 anos para construir a sua usina de Itaipu. Isso significa que o mundo está construindo 20 em um ano. Mas isso cobre 50% do aumento da demanda. O que significa que o restante da demanda tem sido cumprido com mais energia fóssil. Portanto, apesar da gente receber mensagens que são positivas, mas não são suficientes para conter o problema de que a gente está aumentando a porcentagem de energia renovável frente ao total de energia, a gente não tem sido capaz de conter o crescimento de consumo de combustíveis fósseis. Então, do ponto de vista absoluto, a gente continua aumentando a concentração de gases de efeito estufa. Então, essa primeira característica muito importante de ser entendida é que, apesar de um enorme esforço de geração de energia limpa, a gente não tem sido capaz de conter o crescimento de energia fóssil. Veja aqui, para trazer um outro paralelo importante, é que parte do crescimento dos países está representado no PIB, que em inglês aqui está representado pela sigla GDP. Veja que interessante, a gente tem conseguido crescer economicamente numa porcentagem maior do que crescer a demanda total de energia. Isso é muito positivo, porque a gente não pode impedir o crescimento dos países. Seria como conter a capacidade de ganho de dignidade às pessoas ao redor do mundo. E, portanto, vale ainda olhar aqui com bastante preocupação o crescimento de eletricidade. Eletricidade de fontes limpas é um caminho muito interessante, mas não vamos nos esquecer de que eletricidade é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no mundo, totalizando quase 40% dessas emissões. E a gente tem crescido a demanda por eletricidade. Verdade que muitas das gerações limpas de energia, vamos citar aqui eólica, solar ou mesmo nuclear, são originalmente para gerar eletricidade. E eletricidade utiliza um sistema de motores e de funcionamento que muitas vezes são de alta eficiência. Então, essa combinação é super importante entender o papel de cada uma das opções e de como esse desafio ele é bastante significativo. Vamos evoluir um pouco e entender o seguinte: o aumento de eletricidade no mundo não tem sido suprido só por energia limpa. E um grande exemplo disso é o carvão. Então, se a gente olha esse gráfico aqui da revisão estatística do mundo em termos de energia, né, nós vemos que nós crescemos no consumo de carvão nos últimos 40 anos. Agora, se nós olharmos, existe um esforço de um conjunto de regiões, como a Europa, América do Norte, em diminuir o consumo de carvão. O que é super importante. Por quê? Aqui é importante lembrar que existe uma diferença importante de efeito estufa a depender pelo tipo do combustível fóssil que nós estivermos falando. Por exemplo, o carvão tem uma intensidade de carbono cerca de 20% maior do que o gás natural.
Então seria muito importante, como ação de descarbonização, substituir o carvão por gás natural. Mas o que acontece no mundo, por que isso é um tema no mundo? É porque diferentes países têm acesso a diferentes energias. Veja que muito aqui do aumento de consumo está ligado na Ásia, né? E aqui, principalmente Índia e China, contam muito com sua fonte de carvão para o crescimento de energia, e o crescimento desses países é muito puxado por essa tecnologia. Então, por isso, uma preocupação de entender a diferença entre eletricidade e energia limpa. É muito importante que a gente utilize a eletricidade como um caminho de ganho de eficiência, mas é importante também conectar que isso seja de uma fonte limpa. Caso contrário, a gente vai trocar um combustível fóssil por eletricidade, queimando um outro combustível fóssil que talvez na conta final a gente talvez esteja ou empatando ou até perdendo na perspectiva de ganhos de efeito estufa. Vamos avançar um pouquinho mais para tentar fechar a conversa de hoje e entender o seguinte, né? Quando a gente olha esse gráfico da Agência Internacional de Energia, a gente olha o que eu comentei antes. Desde 2015, eles colocam aqui um indicador de qual era a relação de cada um desses itens, como demanda por energia, demanda por eletricidade e emissões de CO2 numa relação, e acompanha como isso se desenvolveu. Veja que, comparado com 2015, né, com esse indicador, que é a relação desses itens pelo valor gerado, ou pelo PIB, né, no caso aqui global, né, então, quando a gente olha as emissões de CO2 dividido pelo PIB global, a gente vê o seguinte, aquela mensagem que eu mostrei antes. A gente tem conseguido reduzir esta relação CO2 dividido pelo PIB, quer dizer, estamos crescendo o PIB mais do que a necessidade de crescer CO2. Isso é muito positivo. Por sua vez, quando a gente olha os outros indicadores, nós vemos que isso também tem essa tendência com a energia total, mas com a eletricidade não, porque a gente tem crescido a demanda por eletricidade e por isso a gente tem uma flutuação, mas mantido uma demanda forte por eletricidade. Eletricidade muito conectada com a geração de crescimento econômico. Muito bem, agora olhando um pouquinho mais sobre eletricidade, para a gente fechar o tema, veja que informação muito interessante esse gráfico da Agência Internacional de Energia nos traz, mostrando o quanto que a soma de renováveis mais nuclear representa no acréscimo de energia. Então lembra que eu tenho a energia de um ano, a energia do ano seguinte é sempre maior, porque isso significa desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então esse acréscimo de um ano para o outro, então veja, os acréscimos de 2003 para 2007 foram basicamente por fonte fóssil, que é a primeira coluna do gráfico. Quando a gente avança, nós percebemos que as renováveis e nucleares têm garantido uma porcentagem maior deste acréscimo. E por que isso é importante? É importante perceber que em 2024 nós temos aí cerca de 80% do acréscimo da demanda de energia elétrica foi realizada através de fontes limpas de energia. Por sua vez, isso significa que não foi suficiente cobrir somente o crescimento de energia de um ano para o outro com fontes limpas. Nós tivemos que crescer também fontes fósseis. Portanto, o que antes tinha de volume total fóssil, a gente foi crescendo em valores absolutos. E por isso não conseguimos controlar, apesar de diminuir o efeito estufa que isso significa.
E é por isso que a gente então migra para esse outro gráfico da Agência Internacional de Energia, tentando mostrar o seguinte: o consumo total de energia, né, de diferentes regiões no ano de 2024 e, por final, a média mundial. Nós vemos aí a comparação das diferentes fontes de energia. E se a gente olha para nuclear mais renováveis, que é o nosso alvo, né, a gente vê que o mundo hoje tem cerca de 40% da sua energia elétrica, né, representada por fontes renováveis ou nucleares, quer dizer, fontes limpas. Isso é muito interessante, mas como nós dissemos, isso é uma distribuição percentual. Se a gente olhar em relação a 2023, a porção fóssil, que em porcentagem em 24 é menor, em absoluto, que é no valor total, ela é maior do que era em 23, porque a gente ainda precisou adicionar eletricidade de energia fóssil. Só no momento que a gente for capaz de trocar e começar a gerar mais energia elétrica do que a demanda, a gente vai conseguir efetivamente começar a achatar e ser menos dependente das energias fósseis. Então, tá aí o primeiro desafio do porquê o caminho da transição energética não é trivial, porque o tamanho da demanda mundial é muito grande. E muitas vezes a maneira com que isso é comunicado às pessoas não é dada essa dimensão. E parece muito simples, como se fosse uma decisão simplesmente de governos ou de empresas, quando na verdade não é. Porque isso modifica tanto o perfil de competitividade das empresas, como modifica perfil de posicionamento de poder dos países. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Por que então que a gente tem a referência de que o Brasil tem uma transição energética mais pujante do que a média mundial? Então, só um dado muito interessante, quando a gente viu aqui eletricidade, né? Enquanto o mundo tem 40% das suas fontes de eletricidade de origem limpa, o Brasil tem mais de 90%. Por sua vez, quando a gente olha para todos os tipos de energia, não só eletricidade, é importante ter isso em mente. Em média, a energia total consumida no mundo é alguma coisa como 5 vezes maior do que a energia elétrica. Então, da energia total, o mundo tem cerca de 15%, um pouco menos do que 20% da sua fonte de energia total advinda de fontes limpas. Enquanto o Brasil tem quase 50% das fontes limpas. E aí, um ponto super interessante. As fontes limpas brasileiras, 60% delas são de biomassa e 40% de eletricidade limpa. Então, isso é um tema muito importante e que a gente vai explorar com um pouquinho mais de detalhes num próximo vídeo. É entender o desafio, entender aonde estão os limitantes, os obstáculos, para também identificar as oportunidades. E com isso, sermos mais assertivos no caminho da descarbonização. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar os seus comentários, colocar as suas dúvidas, para que a gente consiga, cada vez mais, através do conhecimento, se preparar e acelerar a sociedade para um futuro melhor.